Muito boa noite a você na companhia da Canção Nova. Obrigado mais uma vez por estar aí e nós aqui. E hoje, um dia marcante para todos nós, começa o Tríduo Pascal. Já acompanhamos no decorrer do dia de hoje aquela primeira missa da manhã, nossos bispos com os sacerdotes ali no seu entorno, a celebração da comunhão da igreja, que coisa bonita. Agora à noite nós iniciamos também já esta celebração do lava-pés, celebração da instituição da Eucaristia, o dia da instituição também do sacerdócio. Eis a Quinta-feira Santa e nós estamos aqui. Obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que este programa de hoje será também muito precioso para que a gente agora continue dentro deste mistério que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, para a gente dar prosseguimento ao nosso programa de hoje, eu trouxe de volta o convidado da semana passada, que é também um presente para todos nós, Dom Francisco Falcão, que é Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, mestre e doutor em Direito Canônico. Dom Francisco Falcão, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Que clima é esse em que a gente está vivendo agora? Boa noite, Ronaldo, que alegria estar novamente aqui. É Páscoa. O Tríduo Pascal é, na verdade, um todo que nós podemos dizer Páscoa, por causa das palavras de Jesus. O Tríduo Pascal começa com a missa da Ceia do Senhor, a missa do lava-pés, na tarde da Quinta-feira Santa. E, nesse contexto, Jesus pronuncia esta palavra, essa frase: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. A ceia que ele celebra é a ceia pascal. Portanto, Páscoa não é somente domingo de Páscoa, é um todo, digamos assim, em vários momentos. A instituição da Eucaristia, a ocasião em que Jesus institui também o sacramento da ordem, é o dia da instituição do mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Terminada a Eucaristia, Jesus entra em agonia, ainda na quinta-feira. Quinta-feira Santa é, antes de tudo, o momento da alegria, o momento da felicidade, o momento da realização de Jesus, que, como eu disse, com essa frase, desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco, isso brota de um coração inundado de felicidade, porque Jesus está se doando a todos os homens de todas as épocas sob forma de pão e de vinho, que consagrados pelas mãos e pelas palavras dos sacerdotes se tornam corpo, sangue, alma e divindade, portanto, alimento de vida eterna, o pão da vida, que vai saciar a fome de eternidade de tantos corações até ao fim dos tempos. Portanto, o contexto da celebração da Eucaristia é, antes de tudo, um contexto de alegria, de felicidade. Não há elementos, pelo menos na minha opinião, para dizer que Jesus celebrou a Eucaristia angustiado. É verdade que, ao terminar a celebração da Eucaristia, ele sai dali, do cenáculo, e vai para o Jardim das Oliveiras e entra em agonia. Por outro lado, não dá para dizer que no Jardim das Oliveiras, Jesus está alegre. Não. Eu me atreveria a dizer que o sentimento que se destaca na celebração da Eucaristia é a alegria, é a paz, é a suprema realização daquele que está chegando ao ápice da sua missão, obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. E aqui ele não foge da sua missão. Ele sabe que vai ser traído, já foi traído, já existe o complô, tudo já está armado para prendê-lo. Ele sabe que vai entrar em agonia daqui a pouco, mas o contexto ali é de imensa felicidade. 2 sacramentos instituídos, isso é causa de felicidade. Quinta-feira Santa é também dia de agonia, mas primeiro de muita felicidade. Podemos já então intuir que Jesus, quando terminou ali aquela Eucaristia, conscientemente, ele para si mesmo dizia: eu agora estou pronto para enfrentar o que estiver que vir. É verdade, você foi bem preciso, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ao dizer a Judas: o que você tem a fazer, faça depressa, no contexto da celebração da Eucaristia, Judas se levanta, sai. E aí o apóstolo e evangelista João, no 4º evangelho, diz: era noite. É mais do que noite, o que o sol se põe, é a hora do poder das trevas. Isto é, o mundo está agora cercado pelas trevas, porque os malvados já estão prontos para pegar nosso Senhor. Então, sim,
Aí sim, nosso Senhor começa a experimentar a rebelião do receio da morte, do medo da morte. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Vai suar sangue. É um fenômeno que a ciência explica rarissimamente acontece, a não ser quando você está na raia, já no limite entre a sanidade e a insanidade, quase na loucura. O ser humano é capaz de suar sangue. O sangue passa pelas veias e chega até as glândulas sudoríparas e sai. Isso significa um estado de extremíssimo sofrimento. Aí Jesus está realmente aflito. Minha alma está aflita até a morte. Sem dúvida, Ronaldo, é uma mescla de alegria que dá lugar à grande tristeza. Mas como Jesus disse, vós ficareis tristes e o mundo se alegrará. Mas muito em breve a vossa tristeza se transformará em alegria. E me parece que na Quinta-feira Santa Jesus já faz essa passagem. Todo mundo aqui alegra. É ceia pascal. Alegrem-se, por favor. Jesus institui os 2 sacramentos, institui o mandamento novo, lava os pés de São Pedro. Senhor, tu não me lavarás. Se eu não lavar os pés com você, você não vai ter parte comigo. Então não lave apenas meus pés, me lave todo. Vocês já estão limpos, mas o filho da perdição não. É um contexto de uma beleza, de uma candura, de uma pureza tremendas. E eu consideraria a Quinta-feira Santa no cenáculo. Tudo é muita alegria, tudo é muita felicidade. Ninguém esquece, ninguém ignora do que vai vir agora. Mas é Páscoa, é o Senhor que está se dando para nós, está instituindo 2 sacramentos. Suprema alegria no cenáculo, suprema angústia no Jardim das Oliveiras. Dom Francisco, o tema do nosso programa de hoje é Jesus Cristo, homem e Deus. Antes ainda de mergulhar neste tema, me veio aqui à mente, nessa noite de Quinta-feira Santa, as tantas vezes em que eu, quando jovenzinho, na minha paróquia, na noite de Quinta-feira Santa, meu grupo de jovens e outros grupos diversos, fazíamos a noite inteira de vigília. Sim. E no meio da noite tinha aquele sopão que os grupos jovens, que as nossas tias, as nossas avós, nossas mães preparavam e levavam aqueles panelões com o sopão para o meio da noite, a gente ali se abastecer, mas passar a noite até 7 da manhã, da Sexta-feira Santa, em vigília, os grupos de jovens. Como aquilo foi saudável e importante para a minha vivência de fé. Então, estou me lembrando exatamente disso agora, enquanto a gente está falando sobre esta noite da Quinta-feira Santa. Vamos lá. Tomara que outros tenham a oportunidade e a graça de viver isso em suas comunidades paroquiais, Brasil afora, não é? Dom Francisco, quem foi Jesus Cristo? No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A pessoa de Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus eterno, com o Pai e com o Espírito Santo. O Verbo que se fez carne é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu a natureza humana no seio de Maria. E este Verbo que se fez carne, ele é mais Deus ou ele é mais homem? Porque ele é Deus, mas ele também é carne. No símbolo niceno-constantinopolitano, que é a síntese das principais verdades da nossa fé católica apostólica romana, digamos assim, o credo mais extenso, mais demorado, se diz niceno porque contém verdades definidas no primeiro concílio ecumênico de Niceia, ano 325. Se diz constantinopolitano porque contém verdades do segundo concílio proclamadas, definidas pelo segundo concílio ecumênico, é o concílio de Constantinopla. Se diz Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Portanto, Jesus nem foi mais Deus, nem foi mais homem. Jesus, a pessoa divina de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo é divina, mas as naturezas dele, depois que ele se encarnou no ventre de Maria, a natureza divina não perdeu sua característica, verdadeiro Deus, e ao assumir a natureza humana se tornou verdadeiro homem. Portanto, ele tem, na pessoa divina de Jesus, tem tudo o que há da divindade e tudo o que há da humanidade, exceto o pecado. Portanto, não é correto dizer que Jesus é mais Deus ou mais homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso já foi objeto de debate ao longo dos milênios, não é? E eu estou fazendo essa pergunta ao senhor porque imagino que ela continua sendo resposta para os dias de hoje, para os homens de hoje. Jesus, então,
ele sofreu a mesma dor que eu posso sofrer se eu me cortar aqui. É verdade. Jesus teve as mesmas necessidades fisiológicas que eu tenho. Jesus teve os mesmos sentimentos que eu sinto como homem. Ele foi um igual a mim. Perfeito. Com exceção do pecado, diz a carta aos Hebreus. Tudo o que a natureza humana tem e experimenta, ou terá e experimentará, com exceção do pecado, Jesus, semelhante a nós em tudo, exceto o pecado. E como Deus? Agora faço uma pergunta que também o mundo, e mais recentemente, poucos séculos atrás, o mundo também debateu muito e questionou. E como Deus? Como pode um Deus morrer? Deus morreu? Deus morreu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao assumir a carne é falível, a carne é sujeita a todas as limitações próprias da aventura humana, inclusive a possibilidade de morrer. Lembra-te que és pó, e ao pó haverás de tornar. É claro que essa frase não se aplica estritamente ao corpo de Jesus, porque ele não virou pó. Mas ele morreu. O Verbo se fez carne e verdadeiramente morreu. Recitamos no credo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Não poderia Deus morrer se ele não tivesse em si, na sua pessoa, seja a pessoa do Pai, seja a pessoa do Filho, seja a pessoa do Espírito Santo, aquilo que é sujeito à morte, a carne. Todavia, o Pai não se encarnou, nem o Espírito Santo se encarnou, mas o Filho se encarnou. O Pai jamais poderia morrer, porque o Pai jamais se encarnou. O Filho, o Espírito Santo jamais poderia morrer, porque o Espírito Santo não assumiu a natureza humana. Mas o Filho de Deus, ao assumir a natureza humana, se tornou falível, no sentido de que a sua carne se tornou sujeita à possibilidade de morrer, e de fato a carne de Jesus experimentou a morte. A pessoa de Jesus experimentou a morte. Deus morre porque Deus assume a natureza humana. Então, respondendo a sua pergunta, como pode Deus morrer? Pode se ele se torna um de nós. E já vou deixar uma pergunta para o nosso próximo bloco. O intervalo está chegando. Mas como e quando Jesus teve consciência disto? Com que idade Jesus teria tido consciência disto? De que ele era homem, de que ele era Deus? Vamos para o intervalo. A gente volta já. O Além da Notícia desta quinta-feira santa está nos colocando frente a frente com Jesus, homem e Deus. Como entender Jesus, homem, e Jesus, Deus? Esse Deus que a gente vê ilimitado em poder, mas o homem que nós conhecemos tão bem, porque nós nos conhecemos. A única diferença dele para nós é que ele não experimentou o pecado. E mais nada. É isso que a gente aqui já está com o conhecimento firmado. Mas vamos continuar. Eu deixei uma pergunta no final do último bloco ao Dom Francisco Falcão. Dom Francisco, Jesus teve consciência de que ele era homem e de que ele era Deus. Quando teria se dado essa consciência plena? É preciso fazer uma distinção entre pessoa e natureza em Cristo. Jesus é uma única pessoa, a pessoa divina. Enquanto tal, ele sempre teve consciência de que é Deus. Deus tem consciência de que é Deus. E Jesus, ao se encarnar, não deixou de ser Deus. Portanto, a natureza divina de Jesus tem uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Enquanto dotado de natureza divina, sempre teve consciência. Mesmo criança? Sim, perfeito. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se é verdadeiro Deus, tem consciência de que é Deus. Agora, a natureza humana, que não se confunde, que não se identifica com a natureza divina, as duas são bem distintas, mas harmoniosamente unidas na única pessoa divina. Enquanto homem, leio para você 2 textos da Escritura. O primeiro texto da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, é você mesmo que vai ler. Por favor, Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Mesmo sendo filho,
aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Perfeito. Mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu. Ora, se você aprende, é porque antes você não sabia e agora sabe. Ok? Quem aprende, você é formado em jornalismo, brilhante jornalista. Quando entrou na universidade, não tinha aprendido muitas coisas que você aprendeu na faculdade de jornalismo. Isso significa que antes eu não sabia, agora eu sei. Enquanto homem, ou seja, Cristo, na sua natureza humana, aprendeu. Esse é o primeiro texto. Portanto, houve um momento em que ele não sabia e depois acabou sabendo. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência. Em outras palavras, mesmo sendo Deus, que já sabe de tudo, que sempre soube de tudo, aprendeu como homem, porque ele tem duas naturezas, a divina e a humana. O segundo texto é Lucas, capítulo 2, versículo 51. É o episódio de Jesus aos 12 anos de idade. O episódio, filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Maria meditava todas essas coisas. E o versículo 51 diz, e Jesus desceu com eles a Nazaré, ela disse, submisso, e ele crescia, atenção, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia. Ora, se você cresce em sabedoria, isso significa que você antes tinha uma sabedoria menor, depois uma sabedoria maior. Um conhecimento menor e um conhecimento maior. Portanto, respondendo à sua pergunta, enquanto Deus, porque Jesus é Deus, sempre teve consciência de que era Deus. Mas em Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Enquanto homem, ele aprendeu, enquanto homem, ele cresceu. É claro que, por favor, é um mistério que eu não consigo explicar, porque eu sou criatura humana, como vocês. Eu como feijão e farinha como vocês, viu? Eu sou limitado como vocês. Como é que pode alguém conhecer e não conhecer, saber e não saber? Resposta. A pessoa de Jesus é divina, com duas naturezas. A divina, e enquanto tal, Deus sabe de tudo, sempre tem consciência de tudo, consciência de si, de quem ele é. E enquanto homem, como você e como eu, ele aprendeu, ele cresceu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. E Lucas capítulo 2, versículo 51. Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência. Hebreus 5, 8. E Lucas 2, 51, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Outro passo importante. O Antigo Testamento nos apresenta profecias vindas sobre o Messias, a vinda do Messias ao mundo. O profeta Isaías, eu diria que é um daqueles mais brilhantes nisto. Correto. O quanto Isaías revelou, predisse sobre esta vinda de Jesus e que permitiu esta identificação quando Jesus veio, através de Maria, da forma como foi, e que para nós também, vou pedir uma outra explicação depois sobre esta parte de Maria. Ronaldo, você foi preciso ao dizer que Isaías, dentre todos os profetas, é aquele que contém profecias mais explícitas a respeito da missão de nosso Senhor. Cito dois textos, um menos explícito, que é Isaías capítulo 7, versículo 14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O outro texto, e esse, aliás, na verdade são 4 cantos, os cantos do servo sofredor, é Isaías capítulo 39, Isaías capítulo 42 e Isaías capítulo 52 e 53, que constituem o 4º canto do servo sofredor, que não por acaso é a primeira leitura que a gente vai ouvir amanhã, na sexta-feira da Paixão. Primeira leitura, Isaías 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12. E leio para vocês alguns versículos. Ele tomava sobre si nossas enfermidades, sofria ele mesmo nossas dores. Nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, suas feridas o preço da nossa culpa. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca.
foi atormentado pela angústia, foi condenado, foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir por êxito a vontade do Senhor. Ele fará justos inúmeros homens por esta vida de sofrimento, etc. Digam, isso não é a radiografia do sofrimento de Jesus? Isso é uma descrição quase que milimétrica. Sim. Então, sua resposta está corretíssima. Isaías é o profeta, digamos assim, que mais ilustra com minúcias. Por que foi necessário que Jesus fosse totalmente humano e divino para esta missão? A missão do Filho de Deus é redimir a humanidade. O mistério da redenção comporta encarnação, nascimento, vida oculta, vida pública, que culmina na paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Ora, o mistério da reconciliação dos homens com Deus e de Deus com os homens ocorre por meio do Verbo que se faz carne. O preço do resgate da humanidade é o sangue de um Deus puro. E Deus que não se encarna não pode derramar o seu sangue, portanto não pode morrer. O sacrifício por amor aos homens. Por suas chagas nós fomos curados. Atenção, ele redimiu a humanidade, ele fez recair sobre ele o pecado de todos nós. E por favor, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos homens. Fez recair sobre si suas culpas para pagar o preço do nosso resgate. Aí está a necessidade, não do ponto de vista metafísico, mas na ótica do amor. Deus, João 3,16, tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, que se despojou o hino cristológico de Filipenses 2, de 6 a 11, encontrou-se na condição de servo, aniquilou-se, esvaziou-se, e quis ser tratado como um bandido, como uma oferenda digna de ser macerada, de triturada, esmagada. Aprouve a Deus, diz o canto 4 do servo sofredor, esmagar o seu filho. Mas no sentido, por amor à humanidade, eu abdico da glória do meu filho, que sem deixar de ser Deus, vai se encontrar como homem para morrer pelos homens, para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui está a necessidade. Deus não age obrigado por ninguém. Nada fora de Deus é causa da sua ação. Se assim fosse, Deus não seria Deus. Deus não age obrigado por alguma necessidade extrínseca a si. A única obrigação, se é que podemos dizer assim, e é até um termo inconveniente falar que Deus está obrigado a alguma coisa, Deus age por necessidade. O amor é necessário. O amor se torna uma realidade que necessita sair de si. E o mistério da encarnação é exatamente isso. Deus, sem deixar de sê-lo, quis ser a miséria humana e morrer pela miséria humana, oferecer-se em resgate da humanidade, apresentar o seu próprio filho, o preço do resgate da humanidade. Aqui está a necessidade, mas atenção, não é necessidade ontológica, filosófica, por favor, mas é uma necessidade que brota do amor. Quem ama quer dar a vida pela pessoa amada. E é exatamente isso em que consiste o mistério da morte de Jesus na cruz. Nós poderíamos dizer que ali chegando, na hora da cruz, o que teria pensado Jesus naqueles momentos finais sobre nós homens? Porque ele estava ali para o seu sacrifício maior. Mas o que teria pensado sobre nós homens naquela hora? Nós vamos, daqui a pouco, na Sexta-feira Santa, olhar para aquela cruz. Perfeito. Mas eu queria saber, quando eu estiver olhando para aquela cruz amanhã, o que ele estava pensando de mim? Perfeito. Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes. A nossa vida, o que Ronaldo acabou de perguntar. Eu responderia pelas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou no Calvário. Primeira palavra. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não disse, meu Deus, por que abandonaste os homens? Por que me abandonaste? É claro que a resposta é dada no próprio Salmo 21, porque essa é a primeira frase do Salmo 21. Jesus está rezando aqui. E o Salmo 21 tem um desdobramento muito bonito que termina com um ato de entrega incondicional a Deus, que vai livrar o aflito da sua terrível indigência, da sua aflição.
Portanto, eu, Pai, fui abandonado por ti por amor aos homens. Tu me amas tanto e eu te amo tanto que por obediência assumi a carne. E fazemos isto, eu e tu, por essa humanidade que nós amamos tanto. Esse é o primeiro sentimento, que decorre dessa frase, dessa primeira frase. Segunda frase de Jesus na cruz, eu citaria, tenho sede. Lembra que um soldado pegou uma esponja com vinagre e fel e colocou no nariz de Nosso Senhor e Nosso Senhor recusou? Lembra disso? Lembro. Tenho sede. Bem, essa frase é mais do que tem um sentido, sem dúvida alguma, fisiológico. Jesus está esgotado, está com muita sede. Mas tem um sentido espiritual. Eu tenho sede do coração de todos eles. Eu tenho sede de salvar a humanidade. Eu tenho sede de todos os pecadores e por eles eu estou sofrendo e agonizando aqui. Outro sentimento bonito dessa frase. Terceira frase. Jesus crucificado olha para São João e vendo Nossa Senhora diz, eis aí tua mãe. Qual é o pensamento de Jesus ao falar isso? Você que não gosta de Nossa Senhora, você quer imaginar o que Jesus está pensando ao dizer essa palavra? O que Jesus pensou ao dizer essa palavra? Eis aí a tua mãe. Que Maria Santíssima tem uma maternidade inalienável na nossa vida. Ela é sua mãe, goste dela ou não, interceda você junto a ela ou não, peça você a ela ou não, a intercessão junto a Jesus. Ela é sua mãe. Ela é sua mãe porque Jesus assim quis. Jesus, o que se passa no coração de Jesus nesse momento é isso. Eu quero dar a minha mãe a toda a humanidade. Todos os que hão de crer em mim, hão de ter na minha mãe, a mãe espiritual, a mãe na ordem da graça. Segunda palavra, ele olhando para Nossa Senhora, dizendo, eis aí o teu filho. Sabe qual é o sentimento? Todos nós em Cristo somos filhos, filhos de Maria Santíssima. E devemos tratá-la como mãe. E devemos ter por ela um amor filial. Se pertencemos a Cristo, estamos colocados sob os augúrios, sob a proteção de Maria. Próxima frase. Tudo está consumado. Ou seja, a missão chegou ao fim, chegou ao ápice. Tudo o que eu podia fazer pela humanidade eu já fiz. Nada mais eu posso fazer pela humanidade do que dar a minha vida. Deus se rebaixou ao extremo da humilhação, ao extremo do opróbrio, da vergonha, do aniquilamento, tratado como um bandido. Vejam, por amor, eu fiz tudo isso a vocês. Nada fora disso significa amor, porque o amor assume essa mais radical manifestação. E, finalmente, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está entregue, Senhor, a minha vida terrena, toda a minha existência, todos os meus pensamentos, meus sonhos, meus projetos, minha missão foi cumprida exatamente. Fui fiel a Ti, cumpri aquilo a que me propus quando me encarnei no ventre de Maria Santíssima. Está entregue o meu espírito, o hálito do meu coração, agora eu entrego em Tuas mãos. Então, eu respondo a você com essas 7 palavras, porque são palavras bastante abrangentes e que têm vários significados, cada uma no seu contexto. E eu, com a minha capacidade de síntese jornalística, espero não lhe decepcionar, peguei 3 aqui. Diga-me. Olhando amanhã para Jesus, no alto daquela cruz, eu imagino agora a partir do que o Dom Francisco me fez refletir, que Jesus estará dizendo a mim e a você, tenho sede de você. A segunda palavra seria, te dou o que me é de mais precioso, minha mãe. E a terceira eu resumiria, por amor a você, eu fiz tudo. É verdade. Bem. Parabéns pela capacidade. Pobremente trouxe essas 3 aqui, extraindo de toda a sua riqueza. Gostei da capacidade de síntese. É exatamente isso que o Ronaldo disse. Olhando para Jesus, a gente percebe tudo o que Deus podia fazer para nos salvar, Ele fez. Nada faltou. Se Deus é todo-poderoso, isso só se revela plenamente quando Ele se torna completamente impotente. Eu lembro, na minha infância lá em Alagoas,
A minha infância sacerdotal, eu tinha 3 ou 4 anos de padre, e a minha catequista chamada Lindinalva, que Deus a tenha na glória, no final da missa ela me chamou e disse: Padre Francisco, aconteceu uma coisa tão engraçada na missa da sexta-feira, na ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, da sexta-feira. Eu pregando sobre esse argumento, e as crianças assim ouvindo, elas já estavam paramentadas para a procissão que vinha depois, né? Elas como anjinhos e tal, no meio, uma procissão com muitas personagens bíblicas. Quando terminou a ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, ela já na fila para entrar, para começar a procissão, uma disse para a outra, Padre Francisco, sabe o quê? Eita, mas Jesus é um cabra macho. E eu entendi na simplicidade daquela criança exatamente essa terceira ponderação que você fez da sua maravilhosa síntese. Tudo que eu podia fazer por vocês, eu fiz. Portanto, Deus, para ser onipotente, tem que ser impotente. Porque se Deus pode tudo, ele tem que poder morrer. Se Deus não pode morrer, ele não pode tudo. E aqui está o mistério assombroso do Calvário. Deus Todo-Poderoso se tornou impotente para poder tudo, poder morrer por você. Ali está a maior prova da onipotência de Deus. A maior prova da onipotência de Deus não é poder fazer grandes coisas. Para ele é besteira. É tolice criar o céu e a terra, astros, estrelas, cometas, constelações. Fazer os milagres que a gente quer. Milagres. Agora, a maior prova de poder dele está na cruz. Como se ele não pôde fazer nada? Desça da cruz, você que sabe, prove agora que é o Messias, desça da cruz. Ele não desceu, sabe por quê? Porque se ele descesse, ele não seria todo-poderoso. Mas como assim? Para ser todo-poderoso tem que poder tudo, inclusive morrer. Se Deus não pode morrer, ele não é todo-poderoso. E aqui está o mistério escandaloso da cruz, que me encanta particularmente, me comove e me faz chorar. Um paradoxo encantador. Verdade. Vamos para o intervalo? A gente volta já já aqui nessa sequência. É quinta-feira santa e nós estamos aqui refletindo sobre a grandeza desse tríduo pascal, beleza, e estamos nos encantando também com a riqueza que nos foi dada pelos evangelhos. E eu quero aqui compartilhar agora com Dom Francisco Falcão mais algumas propostas de reflexão. Dom Francisco Falcão, Maria, José, João Batista. O que o senhor me fala sobre esses 3 personagens, a importância deles, a dimensão de cada um deles para esta missão cumprida de Jesus? São João Batista, ele é voz que clama no deserto. É o mensageiro, é o precursor do Messias, é aquele que cumpre a profecia de Malaquias, eu vou enviar o meu mensageiro. Ele tem a finalidade de preparar os caminhos do Senhor, de aplainar as suas veredas, como diz a profecia de Isaías, aliás, saída dos lábios dele próprio. O papel de João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 11, dentre todos os nascidos de mulher, ninguém maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. A lei e os profetas até João, diz nosso Senhor nesse mesmo contexto. Então João é um divisor. Com João encerra-se o Antigo Testamento e tem início o Novo Testamento. João Batista é o maior dentre todos os profetas porque ele teve a missão de pregar o Messias e apontar o Messias, de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a missão, obviamente, ímpar, que nenhum profeta do Antigo Testamento teve, que foi batizar o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que disse, entre vós está alguém que não conheceis, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Muito bem, aqui está a missão de João Batista. Ele prepara os caminhos do Senhor. E poderíamos dizer que foi o último que morreu antes de Jesus, não é? Sem dúvida. Morreu sem dúvida. Antes por causa de Jesus. Por causa de Jesus, disse bem, ele teve a sua cabeça cortada a pedido de Herodes para satisfazer a lascívia de Herodíades, esposa de Herodes, com quem mantinha ela um caso com Filipe, irmão de Herodes, o que levou João Batista a denunciá-la. Até que a filha dela, numa festa, dançou e, encantado com ela, Herodes disse, peça o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu vou dar. Ela, não sabendo o que pediria, foi sugerir à mãe, pedir a sugestão da mãe, e a mãe, que nutria ódio por João Batista, tragam a cabeça de João Batista num prato.
Nossa Senhora, sem dúvida alguma, a mãe do Salvador, a mãe do Redentor, aquela contida na profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A visita do arcanjo Gabriel a ela mostra precisamente que ela foi a escolhida, que ela foi, dentre todas as mulheres, sem mérito de sua parte, mas por pura bondade de Deus, a serva do Senhor, em quem o Senhor fez grandes coisas, segundo as suas palavras no Magnificat. Então, já falei de João Batista, já falei de Nossa Senhora. E José, para concluir, José. São José é o grande patriarca, porque ele é a garantia de que da linhagem de Davi nasceria o Salvador. José estava prometido em casamento, ou melhor, ela, a Virgem Maria, prometida em casamento a José, que era da tribo de Judá. Ela provavelmente também era da tribo de Judá, a tribo dos reis de Israel, a tribo de Davi, a tribo de Salomão, a tribo de todos os reis de Judá, não do reino de Israel, que é um reino cismático que depois desapareceu. Em Maria cumpre-se todas as profecias, porque no ventre dela, e nisso reside um mistério que não é absolutamente clarificado, que se encontra explícito no Antigo Testamento, a não ser em Isaías 7,14, como eu já disse, a Virgem conceberá. O que nenhum judeu, nenhuma profecia dizia com clareza no Antigo Testamento é que a Virgem conceberá, e esse Emanuel é Deus. Veio de Deus, tem a natureza divina. Isso a gente só vai saber no Novo Testamento. Então, a importância de Nossa Senhora é crucial, porque nela a humanidade do Verbo encarnado é gerado. Ela empresta, por assim dizer, a humanidade para o Verbo encarnado. Ela é o templo onde habitou a segunda pessoa da Trindade durante 9 meses, encarnada essa segunda pessoa. Então, é a mãe do Salvador, é a mãe do Redentor, é aquela que biologicamente confere a Nosso Senhor a sua, digamos em linguagem biológica, a sua cadeia genética, a sua bagagem genética. O sangue que vai ser derramado na cruz é o sangue que veio dela, é o sangue que veio do genótipo dela, é o sangue que veio do genoma dela, porque aquele que foi gerado nela não teve participação de homem. Eis aqui a importância biológica e a importância teológica da bem-aventurada Virgem Maria para nós. Ela é a mãe do Salvador, a mãe do Redentor, a mãe daquele que salvaria a humanidade. Portanto, é a mãe da sabedoria, é a mãe da divina graça, é a mãe de todos os adjetivos que você quiser dizer para Nosso Senhor, que, enquanto diz a verdade sobre ele, elogia e dignifica a mãe dele. Eu vou pegar brevemente, gostei tanto de tudo que o senhor falou. João, o maior de todos os profetas, dentre todos. Maria, a maior dentre todas as mulheres, e acrescento mães. E José, o maior dentre todos os patriarcas. E veja de onde veio esta missão cumprida de Jesus. Verdade, que coisa espetacular. Olha, Dom Francisco, a gente vai cada vez mais conhecendo coisas belíssimas sobre Jesus, a pessoa de Jesus, homem e Deus, e tem-se na história relatos de uma carta de um senador romano chamado Publio Lentulus, que teria escrito ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. É um espetáculo de carta. Por favor, queira nos ler. Vamos ilustrar um pouquinho, mostrando aqui que a nossa equipe preparou. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra.
porém mais reluzentes. É a primeira parte, eu vou trazer mais. Veja que espetáculo. E é surpreendente porque entra em detalhes físicos do corpo de Nosso Senhor. Vamos para a segunda parte dela, que a nossa equipe preparou com maestria. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Os romanos tinham por hábito, e são perfeitos nisso, registrar e relatar muito bem tudo que viam. Daí veio também a expansão do Império Romano. Eu fico pensando, meu Deus, se não for verdadeiro esse relato, ao menos é magnífico, né? Veja, faz sentido, porque tem um judeu que se passou para o lado dos romanos. Os judeus atualmente não gostam muito dele, mas um grande historiador chamado Flávio Josefo. E numa de suas obras Antiguidades Judaicas, que existe em língua portuguesa, qualquer um pode descarregar em arquivo PDF de graça, em qualquer site de procura, ele descreve com minúcias também Nosso Senhor, só que ele é judeu. Mas para mim é uma surpresa que um senador do Império Romano, eu me pergunto, Ronaldo, você sabe dizer se ele visitou a Terra Santa em algum momento, chegou a ver, a contemplar Nosso Senhor? Exatamente, ele estava lá e fez esse relato enviando para o imperador Tibério César em Roma. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini em Roma, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus e foi mandado de Jerusalém ao imperador Tibério César, que estava em Roma no tempo de Jesus. Tem mais uma parte ainda encantadora. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelaram, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. E ainda não acabou. Vou aqui presentear, brindar-nos a nós todos com a última parte, que é um pouco pequena, mas vale a pena. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lendizione, sétima, Luna Seconda.
Seguindo aqui no nosso programa de hoje, estamos nesta quinta-feira santa, já falamos sobre a sexta e vai chegar o sábado. Amanhã nós viveremos intensamente a sexta-feira, mas quando chegar o sábado é o grande momento que todos aguardamos. No programa da semana passada eu até disse Natal versus Páscoa, mas realmente a Páscoa é a maior de todas as festas. E a noite do sábado santo, ou amanhã do domingo, é o que todos nós aguardamos como grande resposta do cumprimento da missão de Jesus, que começa com a morte, mas termina de fato quando ele ressuscita, porque para ser Deus, ele teria que ressuscitar, né? Sem dúvida, Ronaldo. E a grande, maior e chamada mãe de todas as vigílias, que já é celebrada com o pôr do sol do sábado, a partir do pôr do sol, ela é uma cerimônia, um grande acontecimento, uma grande vigília. E vigília é uma realidade que aguarda alguma coisa. Vigiar é esperar que alguma coisa venha, ou que alguém venha, ou que alguém apareça, ou que algo se realize. Vigília pascal, isto é, a celebração da noite do sábado, que nos primeiros séculos da igreja terminava de madrugada. A vigília, nos primeiros séculos da igreja, Ronaldo, não sei se você sabia, mas ela começava ali por volta de 6 ou 7 da noite e terminava às 6 da manhã, sem intervalo. Uma longa celebração. Hoje, a cerimônia é um pouco mais abreviada, apesar de ser ainda, graças a Deus, demorada, porque cheia de ritos, cheia de símbolos, cheia de significados. A começar pela bênção do fogo novo. E para o presidente que quer cheia de leituras, né? Pode chegar até 7 leituras. Exatamente. Se abrevia, inclusive, mas se pode chegar até 7 leituras. Exatamente. O primeiro passo, a bênção do fogo novo, o círio pascal, que é aceso na fogueira, que depois de abençoada e incensada, adentra-se na igreja com o círio pascal, as velas dos fiéis são acesas no círio, depois tem a proclamação do Exultate, um canto antiquíssimo, né, belíssima poesia que narra toda a história da humanidade, se prolonga também para a eternidade. Depois começa a liturgia da palavra, que se prevê na sua completeza, na sua inteireza, a proclamação de 7 leituras, que vão desde o relato do livro do Gênesis. No princípio, Deus disse, faça-se a luz. No princípio, Deus criou o céu e a terra, etc. O capítulo 1º do livro do Gênesis até o comecinho do capítulo 2º. Depois vem Abraão, depois vem o livro do Êxodo, com o relato da Páscoa dos judeus, a saída do cativeiro do Egito, a terra prometida. Depois vem vários profetas, várias promessas a respeito do Messias, com os respectivos salmos, até o anúncio do glória, a proclamação da primeira leitura, depois o salmo, depois o evangelho da ressurreição, a depender do ano A, ano B, ano C. Depois vem a homilia, se houver, e esse é o momento ideal para se batizar os catecúmenos, sejam eles adultos ou crianças. Crianças até 7 anos de idade, a partir disso já são considerados adultos. O dia em que a igreja primitiva batizava aqueles que, descrentes, ateus, se inscreviam na igreja, acreditavam em Cristo e se preparavam para receber os sacramentos. Celebração do batismo, a bênção da água, celebração do batismo, renovação das promessas batismais, depois, onde tem também a profissão da fé, o credo, depois vem a bênção, a aspersão da água para os fiéis, oração dos fiéis e segue-se a missa. É uma celebração que, como eu falei no programa anterior, ela condensa toda a história da humanidade, desde a criação da luz, faça-se a luz, até o desdobramento na eternidade. Então, esse sábado santo para nós é carregado de significado. Ao longo do dia é silêncio, é espera, é expectativa. Segundo a antiquíssima tradição, o sábado é dedicado a Nossa Senhora, porque a Virgem, mais do que ninguém, aguardava ansiosamente a ressurreição do seu filho. Por isso, todo sábado, a memória facultativa é de Nossa Senhora, o dia da Santíssima Virgem por excelência. E aí, o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, o seu triunfo, com toda a alegria e o espanto e o receio também, e aquele
aquele embasbacamento dos apóstolos que não acreditam naquilo que estão vendo, Jesus ressuscitado. No dia da Páscoa, a proclamação também no Evangelho, a instituição do sacramento da penitência, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Enfim, é o coroamento da grande semana, o dia mais importante do ano para nós, a Páscoa na ressurreição do Senhor. Jesus provou que era Deus com a sua ressurreição. E ali se cumpriu, de fato, a sua missão. Trouxe-nos, de fato, a salvação a nós todos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta muito atual e fique livre para essa resposta. Quando o mundo estará totalmente purificado? Quando o mundo encontrará esta salvação? Ele veio, morreu, ressuscitou, mas prometeu que viria uma segunda vez e que seria definitiva. Hoje, 2022, nós aqui estamos aguardando esta vinda última, segunda, definitiva de Jesus. É isto? Sim, a pergunta ela é muito desafiadora porque sua pergunta foi bem precisa. Quando o mundo será purificado? Há sinais na Escritura de que isso não vai acontecer plenamente. E explico com palavras do próprio Jesus. Quando o Filho do Homem vier na glória, ele se assentará no seu trono, Mateus capítulo 25, de 31 a 46, e separará os homens, uns à sua direita, os eleitos, e outros à sua esquerda, os condenados. E dirá a estes que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber, porque estive nu e não me vestistes, porque estive enfermo e não visitastes, e porque estive na prisão e não fostes ver-me. Quando foi que te vimos e não... Todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Me parece, então, pelo relato do juízo final, que o mundo inteiro não vai acreditar em Cristo, não vai se converter a Cristo. É verdade que ele diz também em João 12, 32, em latim: se exaltatus fuero a terram, omnia traham ad me ipsum, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Só que alguns exegetas perguntam: sim, todos serão atraídos a Jesus, mas alguns para se dobrarem contra a sua vontade. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Dobrar o joelho não necessariamente é sinal de adoração, mas de inclinação, de reconhecimento. O diabo também. O diabo vai se dobrar diante de Jesus. Vai reconhecer a sua realeza, vai ser julgado e condenado, e já está, mas vai ser julgado de novo, porque os anjos serão julgados, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e vai reconhecer a realeza de Jesus. Não vai aceitar Jesus, não vai adorar Jesus, mas vai se inclinar diante de Jesus, porque todo joelho se dobrará. Mas não significa dizer, repito, com isso, que todas as pessoas vão se converter. Parece, Ronaldo, que é uma realidade que não se pode afirmar com muita segurança, principalmente por causa da descrição do juízo final dos lábios do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 10 e 11 da carta aos Romanos se fala que antes do fim do mundo todo Israel será salvo. Todo Israel se converterá. Como isso acontecerá, nós não sabemos. Mas Israel vai se converter. Romanos capítulo 11... capítulos 10 e 11, Israel toda se converterá ao Senhor. É uma profecia e ela vai se cumprir. Agora, a humanidade toda não. Porque isso equivaleria a dizer que o inferno vai estar vazio e que o céu vai estar cheio. A não ser que a pessoa diga que todos vão ser purificados a partir de agora. Em todo caso, a descrição do juízo final não deixa dúvidas de que parte da humanidade ou foi, ou está, ou estará no inferno. Porque Jesus descreve com muita clareza: a humanidade no juízo final vai estar dividida em duas categorias. Ele disse, e o que Jesus diz não se discute. Por outro lado, é nossa obrigação de anunciar o nome de Cristo, levar a todos os homens que a purificação já aconteceu no Calvário, que ela, mediante a conversão e a fé,
efetivada no batismo, traz a purificação de todos os nossos pecados. Para os católicos, no batismo e após o batismo, para os que cometeram pecados com inteligência e vontade, é o sacramento da penitência. Há outras formas misteriosas de Deus purificar todos os homens, mas a purificação no sentido de que toda a humanidade vai se salvar, vai para o céu, eu particularmente encontro dificuldades em conjugar isso com a descrição de Jesus no relato do juízo final. Apartai-vos de mim, malditos. Foi ele que disse. Então, a nós cabe o quê? Nos agarrar agora a esta salvação que nos é oferecida com a nossa conversão, transformação de vida e vivência perfeita, busca de vivência perfeita deste tempo que a gente agora está mergulhando. Muito obrigado pela excelente catequese desses últimos dias que o Senhor nos deu. Obrigado pelo convite, que é irrecusável porque vem de você. Eu não consigo dizer não a você, rapaz. Seu pedido para mim é uma ordem. Uma alegria estar aqui pela segunda vez, quinta-feira passada, e essa quinta-feira santa. Auguro para vocês todos uma Páscoa verdadeiramente transformadora e purificadora pelo sangue de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós na cruz, e que a vida nova na graça do Cristo ressuscitado se procrastine ao longo da sua existência, e o mesmo desejo para todos os seus familiares. Boa Páscoa ao Senhor, seus familiares, ordinariado militar, seus irmãos bispos, irmãos padres. Foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Obrigado, Ronaldo. Feliz Páscoa para você e sua família, e para toda a família Canção Nova. A você, igualmente, largamente. Sexta-feira, sábado e o domingo da grande alegria que vamos celebrar. Feliz Páscoa para você. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.